você quer aprender a montar um sistema de alarme de incêndio como esse que está aqui, entendendo passo a passo de tudo que você tem que ligar, cada equipamento desse aqui, o como montar internamente essa central de alarme de incêndio, acompanhe esse vídeo até o final, porque agora você vai ver como vai ser montado todo esse painel passo a passo. Roda a vinheta. Salve, salve galera, eu sou o engenheiro Alisson Romagnoli e esse vídeo aqui agora eu vou mostrar para vocês como foi feita a montagem desse painel com uma central de alarme de incêndio no modelo convencional da nossa parceira Ilumac, onde eu vou mostrar todos os detalhes da montagem da infraestrutura, que são os nossos eletrodutos e caixinhas, cabeamento que foi utilizado, como foi montado internamente a ligação e como é feita a ligação individual de cada periférico e a ligação elétrica do nosso sistema. Então, se você quer tirar sua dúvida de como funciona uma central de alarme convencional, esse é o vídeo certo para você. Mas antes de você começar, clica aí embaixo, se inscreve no canal, deixa o joinha, que vai ajudar demais esse conteúdo chegar para mais pessoas e a gente assim conseguir melhorar esse mercado de prevenção. Então, provavelmente agora o editor vai jogar um time-lapse de eu montando essa parte das caixinhas e dos eletrodutos para a gente iniciar o nosso processo aí de instalação, beleza? Só reforçando que aqui, para montar esse painel, é apenas um painel demonstrativo, onde a gente montou para poder fazer treinamentos com a nossa equipe interna da empresa para fazer instalações de alarme e também poder produzir conteúdos para vocês. Então percebam que aqui eu tenho várias sirenes, eu tenho 5 modelos de sirenes, eu tenho 5 modelos de acionador e 2 detectores de fumaça. A ideia desse painel, pessoal, é eu ter a versatilidade dos sistemas que eu vou instalar no meu cliente. Então aqui são 5 modelos diferentes de sirene e de botoeiras. Qualquer uma delas pode ser utilizada numa instalação, porém, cada uma delas tem suas localizações adequadas para serem instaladas e a sua usabilidade adequada. Se você quer conhecer cada periférico desse aqui com seus detalhes, você pode acessar o site da Ilumac, o link está aqui embaixo na descrição, e lá no site da Ilumac você vai ter especificação técnica de cada equipamento desse, tendo a sugestão ali da onde instalar esse equipamento adequadamente aí nas suas instalações de alarme de incêndio, beleza? Então bora conferir aí como foi feita essa instalação completinha para vocês. Finalizada 100% agora a parte da infra, é a parte que a gente tem que ter mais zelo, mais cuidado e a mais demorada. Aqui no nosso caso a gente tinha pouco espaço, então acaba dando um pouquinho de trabalho para posicionar tudo, mas geralmente uma instalação dessa você vai ter longos trajetos de eletroduto para você poder estar fixando isso e poder estar fazendo a instalação. A etapa mais tranquila geralmente é a que vem agora, que é a parte da gente fazer a passagem do cabeamento e a interligação com a central. O que eu gostaria de enfatizar com vocês aqui nessa instalação especificamente? Eu fiz a utilização aqui de eletrodutos de PVC. Esse é um PVC podendo ser utilizado para instalações de incêndio, porém tem um pequeno detalhe na norma de instalação de alarme para você poder utilizar esse tipo de infraestrutura. Esse tipo de infraestrutura de PVC, ela só pode ser instalada em locais de baixo risco. Resumidamente, a gente vai conseguir utilizar ela na parte residencial. Então toda vez que a gente for fazer um alarme em um prédio residencial, um condomínio, a gente pode utilizar esse tipo de infraestrutura toda vez que a gente tiver imóveis de médio e alto risco, que aí já vão ser comércios, indústrias, galpões e etc. A gente tem que usar a infraestrutura já galvanizada. Só para mérito de ilustrar para vocês, esse aqui é o eletroduto de PVC, tá? É um PVC específico para a área de incêndio, então ele já é vermelho, tá? Ele já segue os padrões normativos. Esse aqui é o galvanizado, tá? Então, como eu falei, risco leve, instalação mais leve no local tranquilo, pode usar esse de PVC. Agora, vai ter uma instalação comercial, industrial, galpões e etc., galvanizado, tá? Então, sempre se atentem nisso para você poder orçar da maneira correta para o seu cliente e instalar o equipamento da maneira correta também. Pessoal, o sistema que foi instalado aqui, que nem eu mencionei para vocês, é uma central convencional, tá? Então, a interligação dela é totalmente por cabeamento. Eu possuo apenas 6 laços nessa central, tá? Então, o que eu fiz aqui de montagem do meu sistema? Isso aqui é a minha instalação elétrica, como se fosse o meu quadro de distribuição elétrico, tá? Eu inclusive mantive um disjuntor aqui.
Dessa tomada eu vou energizar puxando de qualquer local para simular o meu quadro. E daqui eu vou entrar para a central. Geralmente a entrada da central para energia elétrica é utilizada essa saída aqui do lado esquerdo, tá? Ou às vezes a parte superior do lado esquerdo, é o mais padrão. E o lado direito a gente utiliza para saídas de sirene e a saída dos periféricos. Não obrigatoriamente a sirene tem que sair por cima, tá? Você pode sair com o cabeamento dela por baixo também. Aqui, para efeito de mostrar e ficar uma divisão mais clara, eu vou sair com o cabeamento da sirene apenas para cima, porque o cabo da sirene vai ficar ligado direto na central, e é diferente o cabo da sirene do cabo dos acionadores. E na parte de baixo eu vou sair com o cabeamento para os acionadores e dos detectores de fumaça. Tá? O que eu vou montar? Aqui eu tenho apenas 6 laços. As minhas sirenes, elas não ficam interligadas nos meus laços. Tá? A comunicação da instalação, ela tem que ser o quê? O laço é usado para os periféricos e a sirene é acionada quando um laço tem o seu acionamento. Então as minhas sirenes vão ficar, depois eu vou mostrar com mais detalhes, ela vai ficar ligada aqui no nosso painel de maneira geral. Qualquer laço que tocar, vai tocar sirenes. E cada laço desse eu vou colocar um dispositivo. Como eu tenho 6 aqui e eu vou ter 5 botoeiras e 2 detectores, eu vou colocar um laço em cada botoeira e o último laço nos 2 detectores aqui. Então essa central ela funciona como se fosse de uma maneira mais analógica, por cabeamento. Eu não preciso fazer nenhuma configuração no computador interno dela. A configuração é totalmente feita pelos cabos que a gente vai utilizar aqui. Tá? Então, praticamente, eu vou ter que sair com o quê? Laço 1, que vai ser essa botoeira. Eu vou ter que sair com um cabo da central, vir com ele para cá e vir para cá. Laço 2, vou sair com um cabo e vou vir para esse periférico. Laço 3, vim sair com outro cabo e vir para esse periférico. Laço 4, outro cabo e vir para esse periférico. Laço 5, outro cabo para esse periférico. E laço 6, outro cabo para os detectores. Então eu vou ter que sair com 6 cabos para poder fazer essa interligação aqui, beleza? Então agora os próximos passos eu vou estar fazendo essa instalação e mostrando para vocês. Pessoal, vamos falar sobre cabeamento, tá? Eu ainda não fiz a passagem do cabeamento aqui, mas eu quero explicar para vocês quais os tipos de cabos que a gente tem que utilizar na nossa instalação, tá? Primeiramente, aqui na instalação elétrica, na energização da nossa central, a gente tem que usar o cabo comum de energia que a gente conhece, com o revestimento aqui em PVC, tá? Esse cabo que eu estou utilizando aqui é um cabo de 2,5 milímetros quadrados, é o mais comum que a gente tem. Para uma central de alarme é o suficiente esse tipo de energização, tá? Não preciso usar um cabo mais grosso. E saindo do disjuntor, eu saio com o quadro. Aqui eu não coloquei infraestrutura de propósito, porque eu quero que essa fiação fique exposta, porque esse painel ele vai ser um painel de treinamento. Então eu quero que o aluno ele veja o cabo que está passando aqui, mas o correto é ter infraestrutura, tá? Ele está totalmente protegido. São esses dois aqui, reforçando preto, fase e azul, neutro, tá? Se você estiver usando um sistema que é 220, provavelmente você vai usar preto para uma fase e vermelho para outra fase. Nunca misture cores, seja padronizado, não faça uma instalação de qualquer jeito, tá? Tenha padrões normativos para você trabalhar e instalar seus sistemas, porque isso faz diferença não só para você em uma boa instalação, quanto para o seu cliente numa manutenção futura, se outra pessoa for fazer essa manutenção para ele. Então, trabalhar com padronização é fundamental em instalações elétricas. Já para a alimentação das nossas sirenes, eu ressalto que, pessoal, a gente tem que tomar um certo cuidado com as sirenes. Primeira coisa, a norma, a NBR da instalação de alarme de incêndio, ela é um pouco generalista em uma obrigatoriedade do tipo de cabo que eu vou usar para a sirene. Tá? O que ela quer dizer com isso? Que eu posso fazer a utilização do cabo shield, que é o cabo que a gente vai usar nos periféricos, mas também nada impede de eu usar um cabo paralelo comum. Tá? Ela não obriga eu a utilizar o shield para sirenes. Ela sugere o shield, mas ela não impede que seja utilizado um cabo paralelo. O que eu deixo como ressalva para vocês? Pegou uma instalação muito grande com muitas sirenes,
A sirene, ela tem uma alimentação, um consumo de energia maior do que a comunicação dos nossos periféricos, por conta do efeito sonoro que ela precisa produzir. E isso ela tem um consumo de energia maior. Então, o nosso cabo não pode ser um cabo muito fino, tá? É recomendado o cabo pelo menos de 2,5 milímetros quadrados, que seria mais ou menos o mesmo diâmetro de cabo que a gente usou na alimentação elétrica. Só que eu vou usar um cabo paralelo, tá? A única diferença é a estrutura do cabo, que esse aqui ele vem solto, eu consigo distinguir fase e neutro, e esse aqui eu tenho um cabo paralelo que vai passar alimentando as minhas sirenes. O que eu deixo como dica? Dependendo da quantidade de sirenes e a distância dessas sirenes, pode ser que a bitola do seu cabeamento aumente, tá? Então, se você pegar uma instalação muito grande, eu recomendo que você entre em contato com o fabricante do sistema que você está trabalhando. O pessoal da Ilumac, se vocês não conhecem, se você está assistindo esse vídeo e não conhece, eles têm suporte técnico, você pode ligar lá, conversar com o suporte técnico deles para eles te darem as orientações de qual é a melhor infraestrutura para você trabalhar dentro do projeto que você está montando. Por último, para a gente fazer a instalação dos nossos periféricos, a gente vai usar o cabo Shield. Lembrando que Shield é uma marca, e se trata de um cabo blindado, que é o cabo normativo recomendado pela NBR. É um cabo que tem uma malha de proteção para evitar interferências elétricas de outros condutores no nosso sistema, e lembrando que infraestrutura de alarme de incêndio não se mistura com circuitos de corrente alternada, que é a famosa energia 110, 220, 380. Pode misturar, mas não é recomendado misturar com outros circuitos de lógica ou algum outro circuito de corrente contínua. Infraestrutura de alarme é exclusiva do alarme. Fazendo dessa maneira, o seu sistema ele vai ficar instalado dentro dos padrões normativos, e é para ele ter uma funcionalidade dele a muito longo prazo, para você não ter dor de cabeça com manutenções. Beleza? Então bora aí dar continuando. Vamos rodar o time-lapse aí, porque eu estou aqui há algumas horas instalando isso, vocês vão ver em poucos minutos. Após a finalização do cabeamento que a gente fez aqui nos periféricos, está meio bagunçado, né? Como vocês podem ver. Agora é a hora da gente organizar esse cabeamento, plugar os periféricos nos seus devidos lugares para a gente ter a instalação finalizada. Antes disso, eu quero trazer algumas ressalvas para vocês de algumas observações muito importantes para a instalação e para o zelo de uma boa qualidade da instalação, que vai ser a atenção que eu vou mostrar para vocês aqui nos detalhes da instalação, como foi feita a ligação dos bornes, como foi feita questões de ter emenda aqui na parte das sirenes, para vocês verem alguns detalhes e cuidados que vocês devem ter. Lembrando que existe uma grande dúvida nos instaladores, é o uso de emendas no cabeamento. O sistema de alarme de incêndio ele não pode ter emendas, tá? Não existe fazer emenda entre dois cabos no sistema de alarme de incêndio, principalmente se esse sistema ele for endereçável. O que acontece quando a gente precisa fazer a continuidade de cabeamento para um novo periférico? A gente vai fazer essa emenda diretamente no periférico. Então, por exemplo, o próprio detector ele tem conexões positivas para duas ligações, uma chegando e a outra saindo para outro periférico. E assim por diante, a gente vai ter também nas nossas botoeiras. O que acaba acontecendo? O sistema convencional, que é esse que a gente tem aqui, a gente teve que sair com um cabo para cada periférico. Então, aqui na minha central, eu tenho a numeração de 1 a 6. Então, eu tenho aqui 5 cabos. Por que 5? Cabo número 1, que é o nosso acionador número 1 aqui,
ele está vindo para essa botoeira. Esse aqui é o número 2, número 3, número 4 e número 5. O que acabou acontecendo? Vocês percebam que aqui eu tenho uma infraestrutura com muito cabeamento. Eu ia colocar os detectores como número 6, porém a gente já tinha enchido essa passagem. Então eu acabei deixando no número 5. Fiz essa interligação desses 3 periféricos em série, por conta que eu não ia conseguir passar outro cabo aqui, porque o certo era eu passar 6 cabos aqui. Então percebam que a central convencional, ela tem uma demanda de cabeamento muito maior. Por isso que ela tem que ser bem planejada e avaliada se aonde você vai instalar vai valer a pena, por conta dessa quantidade de cabeamento que a gente vai ter. Agora o próximo passo, eu vou fazer essa organização dela aqui, mas eu vou mostrar esses detalhes para vocês que aqui na ligação, onde eu tenho os laços, eu tenho no positivo um borne para cada laço. E eu tenho 2 bornes para a ligação do negativo. O que eu tive que fazer? Porque teoricamente no negativo eu tenho 5 fios e só 2 bornes. Eu fiz como se fosse um barramento aqui com esse conector vago. Então eu juntei aqui 3 negativos e 2 negativos, um barramento, e interliguei esse barramento com os bornezinhos da placa da central. E os positivos eu liguei cada um deles no borne correspondente à numeração do laço que eu queria. Eles vieram para cá, cada um deles está vindo para o seu periférico correspondente e funcionando. Aqui eu fiz a ligação positivo e negativo das sirenes. A sirene está vindo para cá e interligando na sirene. Eu ainda preciso ligar essas duas, tá? Mas estou com essas 2 sirenes aqui ligadas. E aqui eu fiz a ligação da nossa conexão da corrente alternada, para ter corrente alternada na central também, e as 2 baterias ligadas, tá? Nós fizemos todas as ligações aqui utilizando os conectores de terminais, tá? Para a gente ter uma conectividade melhor com os bornes e principalmente com cada periférico. Isso vai garantir uma instalação melhor e uma melhor conexão. Em todos os locais que a gente teve a necessidade de fazer uma emenda, que nem a gente fez aqui no negativo, a gente utilizou conector vago, porque também dá uma conectividade melhor do que você fazer aquela emendazinha ali só na fita isolante, beleza? Bora fazer a finalização da montagem. Instalação finalizada, agora já estamos com todas as caixinhas fechadas, todos os periféricos instalados e em funcionamento, central, rede AC devidamente instalada com disjuntor. Agora, basicamente, a gente precisa fazer um teste geral do nosso sistema para ver se todos os periféricos estão funcionando de acordo e conferir se a central também está funcionando. E agora eu vou ensinar algumas etapas, o que você deve analisar nessa central convencional para avaliar o bom funcionamento dela e entender como funciona essa operação da central convencional. A primeira coisa que você tem que observar é aqui. O primeiro LED que a gente tem aqui em cima, pessoal, é sobre a alimentação da energia elétrica, nossa corrente AC, que é essa energia que a gente tem aqui vindo do disjuntor. Esse LEDzinho ele vai ficar aceso quando a nossa corrente estiver ligada, tá? E também vamos ter aqui o indicativo da bateria sendo carregada se ele ficar com esse LEDzinho amarelo, e ele vai ficar com o LEDzinho verde quando a bateria estiver totalmente carregada. No caso aqui ela está sendo carregada. Mas observe que é válido fazer o teste de, por exemplo, agora eu vou cortar a energia elétrica para a gente ver o que acontece. Disjuntor desligado, aqui vai demorar um pouquinho, tá, para ele apagar, e a bateria ela já apagou instantaneamente, quer dizer que não está tendo mais carga na bateria, tá? E aqui ele vai ficando mais fraco com o tempo. Os demais LEDs que a gente tem aqui, pessoal, é o LED da supervisão, que esse LEDzinho ele vai ficar piscando, que isso quer dizer que são os pulsos elétricos que ele está mandando de comunicação com cada um dos periféricos que a gente tem instalado, tá? Então o correto é isso aqui, ele ficar piscando, dando esses pulsos. E o LEDzinho de baixo, que é o de fogo, não está piscando, tá, gente? Esse verdinho que está dando aqui é reflexo do de cima, tá? Esse aqui ele vai acender um LED amarelo quando a gente tiver o disparo de algum periférico aqui. Então isso aqui é o efeito de alarmar que a gente vai ter. Quando isso aqui acender, quer dizer que foi tocado algum periférico e precisa ser constatado o que está acontecendo. Os LEDs que a gente tem aqui, de 1 a 6, no caso dessa central, representam o laço do ponto que a gente instalou.
Então, aqui nessa instalação, eu fiz essa botoeira, é o laço 1, essa é o laço 2, essa é o laço 3, essa é o laço 4 e esses 3 são o laço 5. O correto numa central convencional como essa é a gente colocar aqui a nomenclatura. Você pode colocar aqui na central, você pode colocar aqui, às vezes de uma forma mais bonitinha também, você pode colocar um papel plastificado na parede ao lado da central, indicando qual é a região do imóvel aonde está o laço 1. Então, por exemplo, às vezes o laço 1 está no depósito, o laço 2 no escritório 1, o laço 3 na sala do diretor e por aí vai, tá? O correto é a gente ter essas nomenclaturas, porque ao momento que acontecer um sinistro e o alarme for tocado, a pessoa vai ver o LED acionando aqui e ela vai conseguir entender na onde foi que esse acionamento aconteceu, que é onde está acontecendo ali o nosso sinistro, o nosso princípio de incêndio, e ela vai assim correr para o local certo para poder combater esse princípio de incêndio. Aqui do lado direito a gente tem o controle da sirene, então perceba que o LEDzinho aqui da sirene está desligado. Se eu seguro ele aqui, ele tem que ficar ligado, porque isso quer dizer que vai tocar as sirenes. LED apagado quer dizer que não vai tocar a sirene, vai tocar somente a central, tá? Então, muito importante. Se você quiser fazer testes no seu sistema, onde você não quer alarmar a empresa toda, ficar tocando toda hora as sirenes, você pode deixar ele desligado aqui, porque aí vai tocar a sirene somente da central. E aí isso não vai alarmar a empresa e você consegue trabalhar fazendo as manutenções necessárias no sistema, os testes necessários, sem prejudicar o ambiente onde o sistema está. Mas lembre-se que se você é instalador ou se você faz parte da brigada de incêndio, é muito importante isso daqui ficar ligado, porque se for acontecer um momento de sinistro e o sistema for acionado, ele tem que tocar as sirenes. E aqui do lado esquerdo a gente tem os nossos botões de teste e de reset, tá? Botão de teste, como o próprio nome diz, a partir do momento que eu aperto ele, vai tocar o meu sistema total. Então isso daí é uma forma rápida de você fazer um teste para saber se o sistema está funcionando, se as sirenes estão funcionando. Geralmente o corpo de bombeiros, quando vai fazer a vistoria para o AVCB, geralmente eles escolhem um periférico para acionar, ou às vezes, dependendo do vistoriante, ele vem na própria central e aperta o botão de teste para fazer esse acionamento. Pessoal, para um efeito didático aqui no vídeo, eu vou deixar isso daqui desligado, porque a gente está num ambiente fechado aqui, está muito alto. Então eu vou deixar isso aqui desligado para a gente conseguir fazer os testes de uma maneira com um barulho um pouco menor, sendo somente o som da central. Pessoal, sobre o acionamento, eu vou fazer o teste aqui com essas botoeiras para você ver como que funciona esse acionamento em cada laço aqui. A partir do momento que eu pressionar aqui, no caso dessas que são botoeiras de pressão, ela vai acionar a central e vai me dar aqui o disparo no laço que aconteceu o acionamento. Por isso que é importante ter a listinha das regiões, tá? Então, se eu apertar essa aqui, eu vou ter o laço 1, essa o laço 2, laço 3, laço 4 e essas 3, laço 5. Então, ó, acionei, ficou vermelho na botoeira e ela acionou. Não está tocando a sirene porque eu desabilitei para não fazer barulho aqui na gravação. Para eu voltar ao estado normal da central, eu tenho que primeiramente destravar o meu periférico, tá? Então, ó, destravei com a chave, ele voltou em operação e eu dou um reset na central. Segundo, mesma coisa. Acionei ela, está acionada, ficou vermelho, deu indicativo no meu LED 2, tá? Para eu voltar ao estado normal, destravo com a chave, perceba aqui, ó, que vai mudar aqui, ó, mudou o funcionamento dela, voltou a ficar verde, apagou e eu dou um reset. Mesma coisa com a minha terceira botoeira. Acionei ela, ficou vermelha, acionou meu laço 3, vou destravar ela novamente, ela voltou em operação normal, apagou e eu dou meu reset. Beleza? Eu não vou fazer o exemplo para essas daqui de baixo nem para essa, porque eu tenho que desmontar ela para poder fazer o funcionamento dela do botão, tá? Mais uma vez, não tocou a sirene porque eu deixei desabilitado por conta do barulho, mas vocês viram o funcionamento na hora que eu dei o teste geral. Esse é o funcionamento de uma central
de alarme de incêndio no modelo convencional. Ficou alguma dúvida? Manda aí embaixo nos comentários. Você gostou desse conteúdo? Você gostaria de conteúdos técnicos mais detalhados como a gente fez nesse vídeo? Manda aí pra gente nos comentários. A gente pode providenciar outros conteúdos. Eu pretendo ainda gravar vídeos sobre os testes de falha que a gente pode ter numa central, não só dessa, mas uma central endereçável também. E vai ter um outro vídeo muito semelhante a esse, mostrando a instalação de um sistema endereçável também aí da Ilumac, de como fazer esse passo a passo, que vai ser a montagem do outro lado desse painel aqui. Então, se você gostou, deixa esse like, compartilha aí nos grupos que você conhece. Se você quiser apoiar o canal e fazer parte do clube de membros e ter acessos exclusivos de conteúdos exclusivos somente de membros, clica aí embaixo, faça parte. E aqui do seu lado direito está passando mais 2 conteúdos que eu tenho certeza que vão agregar no seu conhecimento na área de prevenção e combate a incêndio. E aí, acabou?